Livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Digo amém? Amém. Diz assim a epígrafe: guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versos 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versos 3: e os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Versos 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 5: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Verso 6: e traziam grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Verso 7: e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versos 8: e parou e clamou a companhia de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versos 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nós servireis. Versos 10: disse mais os filisteus: hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versos 11: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram e temeram muito. Podemos tomar um assento, por gentileza? Louvado seja Deus, aleluia. No livro de Samuel, meus irmãos, é muito lindo a história que vem desde 1 Samuel, do capítulo 1, a história para chegar até, aleluia, a uma guerra que se encontra Israel com os filisteus. A primeira batalha nós vemos, aleluia, no capítulo 4 de 1 Samuel, aonde a arca é retirada dos israelitas e levada agora à terra do inimigo. E eu quero te falar uma coisa diante da palavra de Deus nessa noite: Deus não divide a glória com o inimigo e com ninguém. Deus não divide. Então é interessante que a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando a arca é tirada, aleluia, e quando nós ouvimos no meio dessa guerra que muitos homens morreram, a presença de Deus é tirada, o sacerdote Eli é morto, os seus filhos Ofni e Finé é morto, e nasce um que é chamado Icabô, foi tirado-se a glória diante, aleluia, da mulher de Ofni. E é interessante, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus ela é bem clara para nós nos dias de hoje, mostrando que ali havia um menino que foi crescido, louvado seja Deus, diante ali aonde estavam os sacerdotes, que anual o seu pai, aleluia, e a sua mãe levava para que pudesse agora, aleluia, oferecer o sacrifício ao Senhor e adoração a Deus. É interessante que aquele menino começa agora a tomar um crescimento, e Deus agora quer usar, porque é assim que Deus faz. Deus ele escolhe, Deus capacita, Deus começa agora a usar um menino, louvado seja Deus. Não importa o tamanho, não importa, aleluia, glória a Deus, aleluia, a maneira de que jeito Deus vai usar. Importa que Deus está de olho sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, que dizem em Provérbios 15, no versículo, aleluia, 3. É interessante que a palavra de Deus vai mostrar que naquele momento ali, Israel estava totalmente, através dos seus filhos de Eli, Ofni e Finéias, pecando.
Eles estavam agora arrancando as gorduras e pegando a melhor parte para eles. E eles estavam agora prostituindo. A Bíblia vai dizer então que depois da morte, louvado seja Deus, depois de retirar, a própria palavra vai dizer que então a arca agora vai para a terra do inimigo. E ela começa a passar, aleluia, diante da cidade dos filisteus, em 5 cidades, aonde essas 5 cidades haviam seus príncipes naquela cidade dos filisteus. Aonde a arca vai passar, aleluia, e eles colocam agora a arca diante aonde? Coloca no templo de Dagon. E por estar diante um Deus agora, que é um Deus pagão, não é o Deus verdadeiro, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, então, quando iam ver o que estava acontecendo por causa do barulho, agora Dagon, ele se prostrava, ele caía de cabeça para o chão, e a presença estava normal, a arca estava completamente normal. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Que quem traz a presença, aleluia, a história muda, o local, o ambiente é diferente. Sabe por quê? Não importa onde eu e você vai pisar, não importa onde eu e você, aleluia, vamos lidar com quem, mas o que importa é que a presença tem que estar conosco, aleluia. Glória a Deus. E eu vejo uma coisa tremenda, que eles começaram ali a ver a ação da arca, da presença do Senhor. E eles deixaram a arca indo. A arca ia indo, passando das cidades. Chegou o momento que agora a arca começou a dar hemorroida no povo. E o povo até mesmo agora, aleluia, fez um Deus pagão de hemorroida. Eles agora começaram a adorar, até mesmo ali o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Eu quero te dizer uma coisa, a arca, aleluia, a presença de Deus não é para qualquer um despreparado. O tema desta mensagem que eu quero trazer nesta noite tem que ter identidade na presença, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, naquele momento, a identidade estava com Samuel, um menino. O menino que ouviu o Senhor chamar ele 3 vezes, não sabia discernir, mas depois agora que o próprio, aleluia, sacerdote entendeu, então ele discerniu e ouviu o que Deus queria transmitir para Israel. E toda profecia, ela não, aleluia, ela não falha, porque a palavra de Deus vai dizer que toda palavra que Deus falou pela boca de Samuel se cumpriu em Israel. Louvado seja Deus. Glória a nós, a Bíblia vai dizer então que naquele momento ali aconteceu que foi indo a arca, meus irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que a arca ficou, nós conhecemos a palavra do Senhor, aleluia, 3 meses depois que Davi vai lá buscar a arca, e dá tudo errado, porque ele vai agora com pessoas despreparadas, pessoas que não trouxeram o princípio. Louvado seja Deus. Uzá não tinha trazido o princípio, então queria levar de qualquer jeito com carro de boi. E queria agora levar, mas não era da forma que a gente quer levar. É da forma que o Senhor nos ensinou com o princípio da palavra. É da forma que Deus nos capacita para levar a arca. E é por isso que na qualquer um hoje se diz que tem presença, mas está levando de qualquer jeito a vida cristã. Isso não é presença de Deus. Presença de Deus é transformação na vida. Presença de Deus é restauração na vida, na casa, na família. Presença de Deus traz bênção e não maldição. Alabaia. Sabe por quê? Porque diz que a arca ficou agora na vida de um homem, Obed-Edom, e quando ficou lá na casa dele 3 meses, a casa dele foi abençoada. Depois dali, Davi já estava triste, né? Angustiado, aflito. A palavra de Deus vai dizer que ele voltou triste. Só que o que eu estou trazendo aqui é para você entender onde eu quero chegar. É um mistério que quando agora Davi volta triste, a arca está lá,
Depois passa que a arca vai agora ficar 20 anos na casa de Aminadab, o seu 20 anos Israel está sem a presença. Então eu vou dizer no meio desse percurso o que acontece. Quando, aleluia, pode ser o exército de Deus, guarda bem essas palavras, pode ser o exército de quem for, sem a presença não há vitória. Sem a presença, aleluia, não podemos alcançar vitória. E a palavra vai dizer então nesse percurso, nós sabemos, aleluia, que Samuel toma uma certa idade e o povo agora não quer mais Samuel reinando. Então pede um rei para a nação, como todas as nações que tinham rei. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer então que Samuel vai diante de Deus. E Deus fala, já que eles querem um rei, então dá um rei para eles. Já que eles querem agora, aleluia, trabalhar diante do reinado, diante daquilo que era posto diante dos reinados, então pode dar para eles o rei. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele foi agora e falou para o povo, Deus vai dar um rei para vocês então. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque agora Samuel, ele está de idade. E os filhos de Samuel não têm a mesma unção que Samuel. Nós estamos vivendo momentos que está difícil de enfrentar. Porque hoje eu chego, eu sou pastor, eu tenho que pôr meu filho na frente. Não, isso aí não é Bíblia. Eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que ver a chamada do meu filho, eu tenho que obedecer a vontade de Deus. Então eu tenho que agora se colocar, porque senão agora haverá destruição. Porque nós temos os filhos de Salomão que trouxe divisão diante, aleluia, o povo de Israel. Nós precisamos obedecer mais a palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então que naquele período ali, louvado seja Deus, acontece uma situação no capítulo 9 ali, vai dizer de 1 Samuel, que aquele moço formoso, bonito, que todos nós sabemos que é Saul, da tribo de Benjamim, né? A palavra de Deus vai dizer que então ele agora deixou escapar uma jumenta. E ele começa a procurar, todos nós sabemos. E ali ele se depara que não acha, fica ali procurando, passa dia, passa noite procurando. Só que chegou o momento então que agora ele falou, nós precisamos ir perguntar para aquele que está lá, que chama adivinho. Adivinho era profeta naquela época. Vamos perguntar se ele pode falar para nós aonde está. Só que agora é interessante de ver que a palavra de Deus vai dizer que quando ele colocou esse sentimento, aí agora eles dizem, mas nós não temos nada para levar, para poder agora dar para o profeta, que era de costume isso. Então vira um e ele fala assim, eu tenho alguma coisinha aqui, só que a diferença de reino e de reinado, a diferença é que aquele ali agora, ele está preocupado, aleluia, com aquilo que tem para oferecer para o homem. Louvado seja Deus. Ela vai a sede a camarada. Ele está preocupado agora, aleluia, de poder agora, aleluia, procurando dia e noite, aleluia, aquilo que se perdeu. Oh, aleluia! Mas a palavra vai dizer que ele foi lá. E o Deus que já tinha falado com Samuel, então faz o quê? Unge ele. Para nós podermos abreviar. E Deus unge ele, Deus despede ele. E daqui a pouco, agora, quando ele vai lá, ele começa a profetizar. Todos nós sabemos no meio do caminho. Oh, aleluia. Todos nós sabemos que o Espírito de Deus estava sobre quem? Sobre o filho de Quis, que era quem? Saul. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas por que Deus escolheu o rei? Não, quem escolheu foi o povo. Deus permitiu. Deus permitiu. Deus não interfere naquilo que nas nossas escolhas, a partir do momento que você sujeita a palavra.
A partir do momento que você se deixa ser dominado pelo Espírito, oh glória. Aí Deus não interfere porque você já está com Ele. Então o povo estava dividido naquele momento. O povo agora não tinha mais identidade como agora exército de Israel, meu Deus. Aleluia. O povo estava perdido porque a presença não estava mais com o povo, aleluia. Só tinha o rei, sabe? O rei estava andando com o povo. O rei agora foi pelejar, porque Deus mandou contra os amalequitas. Louvado seja teu nome. Deus manda no capítulo 15 e ele vai. E ele chega lá e destrói tudo, desde as crianças aos animais, todos. Só que agora ele achou graça de pegar alguns animais para ele. E achou graça agora de reguardar o rei de lá. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós queremos guardar parte com o inimigo, mas Deus não tem. Aleluia, Deus. Deus não faz aliança com o inimigo na terra. Deus não tem nada com o filho de Belial. Deus não tem treva com luz é luz, treva é trevas. Louvado seja Deus. E é por isso, aleluia, que a palavra de Deus vai dizer então que naquele momento ali que havia agora dele guerrear, batalhar, venceu, ele agora fez algo que Deus abominou, porque Deus pediu para matar todos ao fio da espada, tudo, acabar com tudo. Só que ele trouxe agora o rei. E Samuel agora, aleluia, está lá e ouve Deus falar com ele. Porque profeta é assim, né? Profeta ouve Deus falar, né, mano? Profeta ouve lá, subir. Oh, aleluia. Então fala assim, olha, Saul não fez, Saul pecou. Saul agora pecou pecado de rebelião. Meu Deus. Saul transgrediu. Vai até ele lá, e ele corre lá, chega lá. Quando Samuel chega, Samuel começa a escutar mugidos. Lá vai as servas. Samuel agora vê que a situação está precária. Samuel falou assim: você não fez o que Deus mandou. Você não acabou com tudo. Não, eu trouxe aqui algumas gorduras, um sacrifício para que eu possa aqui com as vacas poder agora sacrificar diante do Senhor. Mas Deus não tem nada com profano. Deus não tem nada com coisa profana. É o que está acontecendo nos nossos altares nesse dia. Muita coisa profana está sendo oferecendo ao Senhor, mas Deus não recebe. E Deus fala que é melhor obediência do que o sacrifício. Aleluia. Meu Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que naquele momento então ele pediu para poder chamar o rei. E Samuel passa a espada nele. Samuel mata o rei, acaba com tudo. E ele fala que dele é tirado o reinado e dado para outro melhor que ele. Deus já tinha visto o coração de Davi, um menino que cuidava das ovelhas do pai na pastagem diante de Belém de Efrata. A palavra de Deus vai dizer que então, aleluia, Samuel vai sair, ele puxa a veste dele, rasga. Todos nós já conhecemos, né, pastor? Aquele momento quando casou, hoje mesmo foi rasgado o seu reinado. O reinado daquele homem agora foi rasgado. Sabe o que significa ser rasgado? Ser tirado, ser arrancado. Acabou o seu reinado. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 16 que então Deus fala agora, aleluia, para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Samuel, pega agora uma vasilha, ou vamos dizer um chifre, pega agora um vaso e vai, enche de azeite e desce até Belém de Efrata, porque lá está o rei da Tchevias.
Lá está o rei de Israel, Samuel. Até agora eu tenho escolhido um chefe para o povo de Israel. Agora tem um rei lá. Lá vai a Séria. Então, um homem segundo o coração de Deus, um menino. Ele vai agora, aleluia, Samuel descendo com o chifre. E Samuel agora vai falar: o que eu vou falar? E se Saul descobrir, ele vai me matar. Mas Deus falou, o profeta obedece. E ele desce, quando vem de encontro aqueles atalaias que estavam ali em Belém-de-Efrata, eles falam assim: é de paz a sua vida, é de paz a minha vida. Eu vim aqui fazer um sacrifício com a família. O sacrifício que Deus se agrada. É o sacrifício que Deus se agrada é quando agora tem escolha, quando tem identidade para se apresentar. Não preciso eu pregar como todo mundo prega, para mim se aparecer. Não preciso eu louvar como todo mundo louva, como aquela cantora, aquele cantor. Não, precisa eu ter identidade na presença de Deus. Aleluia! O Senhor está querendo de nós nesse tempo. Amém. Mas pastor, ele traz uma grande multidão. A identidade é dele, a minha é outra. Eu tenho identidade no reino espiritual. Eu tenho identidade no reino terreno. Aleluia! A Bíblia vai dizer então, que naquele momento a Bíblia vai dizer que foi chamado então Jessé, e Jessé ali recebeu Samuel, se assentaram sobre a mesa e começou a vir todos os filhos de Jessé. Veio Aminadab e falou: esse aí é o rei agora. Aí o rei, né? Só que o Senhor falou para Samuel: Samuel, não olha para a aparência não, Samuel. Não vejo como um homem vê. Eu olho o que está dentro. Eu não escolho como o homem escolhe. Eu escolho sendo Deus que já tem o elegido. Eu quero te dizer uma coisa: a escolha da multidão hoje não é a escolha mais de Deus na terra. A escolha lava subcandarabacheia diante deste mundo que jaz no maligno nunca vai ser a escolha da minoria da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, que naquele momento então me chamou a atenção que foi passando Eliabe, Aminadab e Samã, e depois veio 7 filhos, e no caso ele viu que estavam todos sentados e ele falou assim: mas está faltando uma coisa, porque não chegou o rei. Cadê o rei? A Bíblia vai dizer que então ele falou assim: está faltando mais alguém? Ele falou: não, tem mais um. Tem mais um que está lá do outro lado cuidando das ovelhas. Aí o Senhor fala: é esse mesmo, Samuel. É quem cuida de ovelha onde ninguém vê. É quem cuida da pastagem, é quem luta onde ninguém está vendo. É quem, aleluia, guerreia, mas o meu espírito é sobre ele. Eu guerreio por ele as guerras dele. Eu batalho por ele aonde ninguém está vendo, Samuel. Então é esse que eu escolhi, Samuel. Aleluia, pede para ele vir. Enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos à mesa para o sacrifício. Deus está trazendo algo para nós nessa noite. Eu e você tem identidade. Oh, aleluia. E você tem uma função para realizar nessa terra. Quer ser vitorioso e vitoriosa? Realize aquilo que Deus deixou para você realizar. Apresente a sua identidade diante do mundo físico e do mundo espiritual e complete aquilo que Deus lhe mandou. Aleluia! Aleluia! Glórias! A Bíblia vai dizer então, para nós terminarmos rapidinho, que naquele momento então ele pegou, chegou Davi se sentou e depois saiu para fora assim e ungiu.
Só que Davi não se assentou no trono. Por quê? Porque o coração de Davi não era do trono. Aleluia. Mas pastor, não tem que se assentar no trono? Tem, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, Deus. Mas o coração de Davi ainda está em guerrear as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que naquele momento o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. E a Bíblia vai dizer então que o Espírito mal tomava ele. E quando o Espírito mal tomava ele, então ele ficava furioso. Imagina uma pessoa sem o Espírito Santo. Alguém que deve ter vindo do mundo, né? Sabe qual é a diferença de carregar o Espírito de Deus, que é um espírito de mansidão, e ao mesmo tempo agora ser deixado dominado pelo corpo e pelo mal? A própria palavra vai dizer que então ali ele pediu para que chamasse alguém, porque ele não estava sentindo mais bem. E lembrar agora que havia um lá em Belém de Efrata que tocava a harpa. E quando, aleluia, lembrou dele, então ele pediu Saul para que chamasse. E quando chamou Davi, Davi foi lá, e quando o espírito mal apoderava dele, ele tocava a harpa e ele saía. Glória a Deus. Eu tenho uma revelação pela palavra de Deus para a tua vida nessa noite. A questão de o espírito mal, quando ele tocava, saía, não é porque ele estava liberto, é porque a presença daquele que Deus escolheu está ali. A presença daquele que Deus escolheu está ali. Porque quando Deus entrega o homem ao pecado, é somente Deus para ter misericórdia. Oh, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que ele terá misericórdia de quem ele terá misericórdia. E ele também não terá misericórdia de quem ele não quiser ter. A palavra de Deus vai dizer que então, aleluia, ele volta para sua casa depois de um tempo. E a Bíblia vai dizer que agora o povo de Israel está enfrentando no capítulo 17 uma batalha. O povo de Israel está diante ali em Socorro, entre Azeca, entre Damim, aonde havia, aleluia, debaixo assim havia onde era o monte, o vale, o monte e o vale, o monte e o vale. E o povo agora de Israel estava do lado da além de Gá. Estava agora o povo de Israel para poder começar uma batalha contra os filisteus. E os filisteus agora sabendo que, aleluia, naquele momento ali, estava com ele a vitória. Glória a Deus. Os filisteus estavam agora dizendo, está conosco a vitória. Por quê? Porque no meio daquele dia, sai agora, aleluia, um filisteu, chamado Golias, da cidade de Gate, uma das cidades onde a presença passou. Então naquele momento ali, aquele homem chamado Golias, ele foi diante de todo o exército dos israelitas e começou a afrontá-los, dizendo: se agora ele ganhasse, Israel vencesse ele, então agora eles iriam servir Israel, os filisteus.